Meu querido palestrino, minha querida palestrina que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Já quero começar esse vídeo pedindo o seu like e a sua paciência, porque nós vamos ter mais um papo aqui, ó, tete a tete, pipila na pipila, a respeito de tudo que tá acontecendo no Palmeiras. Destaque do vídeo de hoje: Palmeiras e Botafogo, vamos conversar um pouco sobre esse jogo. Abel Ferreira esquentou a pressão, olha... eu não tô gostando do jeito que as coisas estão indo no Palmeiras e a gente vai conversar, protesto da torcida. E também surgiu uma aí do que o Nicola trouxe, uma bomba, tá, gente? Se isso for verdade, é muito grave o que tá acontecendo. Parece muito oportunismo, na minha opinião, do Nicola soltar um bagulho desse, bem no momento que os ânimos estão efervescendo no Palmeiras. E a gente vai conversar a respeito de tudo isso. Não esquece aí de deixar seu like, se inscrever, toda a pataquada que você já conhece, tá bom? Com a cabeça mais fria, ou a gente tenta ficar com a cabeça mais fria, depois de um jogo difícil contra o Botafogo, né, cara? E um jogo que, infelizmente, né, Palestrino, o Palmeiras, de novo, segue o rumo que a gente já vem comentando várias vezes, né? É um time que não cria nada, é bola no Estevão, vira e mexe, e quando tem alguma coisa de diferente é o menino ali tentando rabiscar, fazer alguma coisa, né? E se não é o Estevão, é aquela famosa bola na área. E parece que os jogadores do Palmeiras e o Abel não entendeu ainda que o atacante que ele tanto queria foi contratado a peso de ouro. Só que o atacante que foi contratado, ele tem 1,77 m de altura, 1,75 m, eu acho, não sei. Me ajudem aí nos comentários qual é o tamanho do Vitor Roque. E como é que a gente vai viver de bola alçada pelo alto na área com um atacante desse? Já tinha aí torcedores aí que eu vi nas mídias criticando o Vitor Roque porque ele não acertou uma cabeçada, gente. Pelo amor de Deus, né? Olha, eu falei pra vocês no último vídeo que se tem um jogador que não pode ser criticado no Palmeiras é o Vitor Roque. O cara acabou de chegar. Como é que você vai criticar o jogador? A bola não chega pra ele. O Palmeiras não tem construção de bola no meio. Além da gente não ter produtividade nenhuma, tá piorando ainda mais porque o time marca mal e não tem marcação pressão lá na frente. Você lembra daquele tempo, em 2022? Eu tava vendo alguns jogos do Palmeiras antigos aí, 2021, 2022, comandado pelo seu Abel Ferreira. Era uma pressão absurda na frente. Você via um Rony incansável, correndo atrás dos jogadores ali nos zagueiros, tocando bola. E o Palmeiras fazia uma pressão absurda naquele tempo. Hoje, nem isso mais a gente tem efetividade, né? Bom que eu citei isso aqui pra vocês. Façam um exercício. Procurem o Palmeiras, né, na época do Abel Ferreira em 2022, aquele Palmeiras vitorioso que nós gostamos, e é por isso que hoje a gente critica tanto o Palmeiras hoje, né? O Palmeiras fazia gol de tudo quanto é jeito. Era balão na área, fazia gol de toque de bola, tabela, roubadas de bola na frente. Era gol de bicicleta, gol de cobrança de falta, que era pra ir pra área e a bola não ia direto lá no ângulo do gol, no tempo do Scarpa. O Palmeiras fazia gol de tudo quanto é jeito em 2022. Hoje, a gente vê um Palmeiras completamente apático e diferente daquele time que a gente estava acostumado a ver. E aí, a gente olhando pro jogo ontem contra o Botafogo, o Palmeiras não dava um chute no gol de novo, né, cara? No primeiro tempo, o John praticamente não trabalhou. Sempre bolas nas laterais, quando consegue jogar mais próximo do gol é cruzamento, e não tem, né? Não tem aquele toque de bola, uma triangulação no meio, a gente não vê mais isso no Palmeiras, né? É um time completamente previsível, né? E além de previsível, é um time que me parece que está perdido em campo, né? Parece que é um time muito mal treinado, a gente já vai falar do Abel aqui, um catado, um verdadeiro catado. E é difícil falar isso pra vocês, porque o time do Palmeiras não é um time ruim, tá, gente? O time do Palmeiras, bem diferente de alguns torcedores que chamam aí, o cara faz um jogo mal, já tem torcedor chamando de bagre. O time do Palmeiras, gente, não é um time ruim. Cara, Vitor Roque é um excelente jogador. O Rafael Veiga, apesar de estar muito em baixa, é um jogador que foi estrela do Verdão aí há um pouco tempo atrás. Não dá pra chamar esses caras de bagre. Felipe Anderson era ídolo da Lazio e tava pra ser contratado pela Juventus. Como é que eu posso chamar um cara desse de bagre, velho? Aníbal Moreno chegou sendo um camisa 5 e todo mundo elogiou quando chegou aí. Tava, quem sabe, já tinha alguns aí batizando ele como o novo Pitbull. Tá embaixo agora também no Palmeiras. Emiliano Martinez, eu mesmo critiquei aqui quem é esse cara, de onde ele vem. E o cara veio e vestiu a camisa do Palmeiras, sabe? E de uma forma muito boa. Então não dá, Mike, que tá muito mal, jogou muito mal ontem também o Mike, mas o Mike não dá pra chamar de bagre esses caras, gente. Esses caras foram estrelas no Palmeiras, o Everton.
O Everton era a muralha do Palmeiras em 2022. Então, o time do Palmeiras não é um time ruim, mas devido acredito eu, por mau treinamento, né, um catado que é o Palmeiras pelo senhor Abel Ferreira, o time vem em baixa. E eu acredito que a filosofia que o Abel está colocando no Palmeiras hoje tem prejudicado e matado o talento dos jogadores que nós temos. Por isso que tá essa perseguição da torcida, todo mundo chamando os caras de bagre, esse cara não presta, pode ir embora. Eu acho que não é por aí, tá? A gente criticar o cara pelo jogo ruim que ele fez é uma coisa, agora você pedir pra sair todos os jogadores porque ninguém presta, calma lá, torcedor. Eu acho que não é por aí também, entendeu? Eu não sou da linha dessa galera que fica taxando todo mundo de bagre. E eu tenho pra mim uma coisa, se o Palmeiras contrata o robozão do Cristiano Ronaldo, se o Palmeiras contrata o Messi, com esse esquema do Abel Ferreira, é capaz do Messi e o Cristiano Ronaldo chegar aqui também e não jogar nada. E aí a torcida passa 2, 3 jogos e chamar o cara de bagre. É o caminho que a gente tá seguindo, né? Então me parece que o treino que o Abel Ferreira tem dado ao Palmeiras, se é que tem treinado o Palmeiras, né? Porque não dá pra saber, a imprensa não pode observar, tem prejudicado os jogadores do Palmeiras. E ontem, falando mais um pouco do jogo, o único lance que nós temos claro de gol foi quase no fim da partida, que o Flaco Lopes, né? E aqui eu vou isentar o Abel dessa vez, né? Ali não há técnico que resolva. Flaco Lopes perdeu um gol feito. Essa é a verdade. Por isso, Flaco Lopes, que você tá amargando no banco de reservas. Cara, era você e o John. Se você chuta a bola um pouco mais alto, o John não pega. Era pro Palmeiras ter saído com 1-0. Ah, mas ia merecer? Não ia merecer, mas o que importa? Futebol é assim. Era 3 pontos, cara. Você ia tirar 3 pontos do Botafogo, que é um time aí também que está em reformulação, mas é um time que vocês perceberam aí que tá jogando muito bem. Tá em reformulação, mas se tem um por mérito que merecia ter vencido esse jogo ontem, era o Botafogo, gente. O Botafogo criou muitos lances lá e que bom que eles não tiveram efetividade. O Flaco Lopes perde um gol aí feito na cara do gol, por isso que ele é o reserva e tem que continuar sendo, né? E aqui se tem um elogio que eu tenho a fazer a partida de ontem, eu tenho, sim, a um cara, Felipe Anderson. E nesse ponto quero parabenizar o Abel, pelo menos por esse feito. Ele tira o Rafael Veiga, que pra mim não tá jogando nada nesses últimos jogos, e coloca o Felipe Anderson de meia atacante. Então passa 5 segundos que o Felipe Anderson entra em campo, ele já faz uma baita de uma jogada, dribla 1, dribla 2 e já dá um passe. Então já fez muito mais do que todo o time do Palmeiras durante todo o primeiro tempo e boa parte do segundo. Então eu acho que se tem uma coisa boa que a gente pode extrair desse jogo é o Felipe Anderson jogando no meio. E eu testaria no próximo jogo o Felipe Anderson como meio atacante do Palmeiras, deixando o Veiga um pouco ali no banco de reservas. Eu acho que é até interessante, até para essa perseguição ao Veiga, o pessoal dar uma segurada, né? Eu acho que é uma boa dar essa chance aí pro Felipe Anderson. E como eu falei, a gente precisa ter paciência com o Felipe Anderson, tá? Ele não é esse bagre que tem muita gente pintando por aí. Tá em baixa, ainda não mostrou a que veio, mas, sinceramente, eu creio que esse cara tem um caldo pra entregar pro Palmeiras aí, gente. Vamos ter calma com o Felipe Anderson. E pra gente finalizar nossa fala aqui, a sorte do Palmeiras ontem contra o Botafogo é que os caras perderam os 2 jogadores mais letais que eles tinham, né? O Thiago Almada, que foi embora, e o Luiz Henrique. Se esse time do Botafogo não fosse um time satélite, como a galera tá dizendo, né, que o Textor usa o Botafogo só para criar alguns jogadores e depois jogar para outros clubes dele, né, maiores lá na Europa. Se o Botafogo não fosse um clube satélite, provavelmente o Thiago Almada ainda tava no Botafogo e o Luiz Henrique também. E aí, meu amigo, vocês iam ver o que o Palmeiras ia sofrer no jogo de ontem se esses 2 jogadores tivessem. Que bom pro palmeirense e pro Palmeiras que esses caras não estavam jogando. Se teve um merecedor do jogo de ontem, se é que dá pra falar isso aí, quem merecia ter vencido a partida era o Botafogo. O Botafogo criou muito mais chances claras de gol do que o Palmeiras. Quero lembrar vocês que com esse empate o Palmeiras ocupa aí de maneira provisória o 10º lugar do Campeonato Brasileiro com o primeiro ponto conquistado. A equipe aí do professor Abel Ferreira vai voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, dia 6, torcedor, contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Antes, a equipe viaja aí para Peru para encarar o Sport em Cristal na quinta-feira, dia 3, pela Libertadores da América. Quero saber de vocês aí nos comentários o que vocês acharam dessa partida do Palmeiras. Mais uma vez, o Palmeiras sendo aquele time previsível que a gente vem comentando. E eu falo isso para vocês, não é
como caça-clique não, tá, gente? Isso aqui é o que tá dentro do meu coração, velho. Meu coração verde e branco aqui tem ficado triste com o Palmeiras, porque ver esse time jogar é de sangrar os olhos. Essa é a mais pura realidade que eu posso trazer aqui pra vocês com interesse de coração. Quero saber a opinião de vocês. Posta aí nos comentários, tá bom? E agora, nós vamos passar a falar do Abel Ferreira, né? E vocês bem sabem que após o empate aí entre o Palmeiras e o Botafogo, o Abel Ferreira destacou o calendário, ó, de novo, né? As velhas desculpas. A falta de eficácia do time e o momento ruim do Verdão. Além de dar aquela cutucada na torcida, né? Abel, desce do pedestal, Abel. Por favor, Abel. Para com isso, né? Ao ser aí perguntado sobre a falta de repertório do Palmeiras, o treinador ironizou a pergunta citando o Flamengo. E ele respondeu, aspas aqui pro Abel Ferreira. O gol do Flamengo ontem foi de quê? Cruzamento. Não foi um passe. Disse aí o Abel Ferreira, tentando justificar esse jeito do Palmeiras jogar. Você percebe que ele não tem aceitado as críticas que ele tem recebido. E isso é um problema, né, Palestrino? Porque a soberba, ela precede a queda, né? Já dizia aí os filósofos da bola ultimamente aí, tem usado muito esse jargão. E o Abel Ferreira, ele não desce do pedestal, né? Ele se sente, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, um deus do Olimpo, né? Ele é intocável. Ele tá blindado dentro do Palmeiras, a Leila Pereira guarda o Abel a 7 chaves, pode criticar, pode falar o que for. E aí ele se sente no direito de falar o que ele quiser, né? E de uma maneira muito mal. O treinador do Palmeiras também, o Palestrino, assumiu aí a má fase e destacou o tempo de preparação do Botafogo e cutucou os palmeirenses ao exaltar os gritos dos torcedores do Botafogo, velho. Abel, pra que isso, Abel? Fala pra mim, qual é a necessidade de fazer isso? E a gente já vai compartilhar um negócio aqui com vocês que vocês vão entender muito aqui a nossa revolta. Aspas aqui antes do Abel pra vocês, ó. Ele diz o seguinte: o Botafogo teve 15 dias para preparar um jogo. A gente veio de uma final. Estamos longe do nosso nível. E ainda bem, sinal de que temos margem para melhorar. Falta eficácia, melhorar nossos processos para continuarmos a crescer. Aí ele dá aquela cutucada. Nunca vi nossos torcedores gritarem: somos campeões, como os do Botafogo. Fecha aspas aí pro Abel Ferreira. É uma fala completamente infeliz. E se tem uma coisa, Abel, que o torcedor palestrino tem em comum, é que quanto mais tempo o Palmeiras tem para treinar, mais esse time joga mal. Ou você tem uma impressão, torcedor, diferente dessa? O Palmeiras teve uma semana para treinar antes da final contra o Corinthians. Vocês viram no que deu. O Palmeiras apresentou algum futebol interessante de se ver? Não foi. Foi esse mesmo catado que jogou contra o Botafogo ontem pelo Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem que ver o Abel na coletiva, falando aí com toda a altivez, com toda a prepotência e arrogância dele, cutucando a torcida do Palmeiras, cara. Sério mesmo que você e a Leila Pereira vão querer comprar essa briga com a torcida? Se eu tiver que apostar, eu aposto que vocês vão perder. Porque a torcida do Palmeiras, meu amigo, quando ela quer fazer barulho, ela faz barulho. E o barulho é forte, hein? O barulho é forte. Derruba você, viu, Abel? Eu quero ver quanto tempo a Leila vai aguentar se vocês continuarem aí comprando essa briga com a torcida. E agora, quero pedir uma licença a vocês. Aliás, licença a vocês não, né? Licença ao pessoal do Parmeira Mil Grau, né? Eles têm um canal aqui também no YouTube, que é muito legal. Se inscrevam no canal deles lá, o Mil Grau, onde os apresentadores lá, quem fala, quem comenta é o Erlan Dias e o Bruno, tá? Eu não lembro o sobrenome do Bruno, peço perdão, tá? Se esse vídeo chegar até ele. Eu peço licença pra eles, pra pegar aqui uma postagem que eles fizeram no Instagram. E sigam eles no Instagram também, tá aí, ó, na tela pra vocês aqui, ó. Parmeira Mil Grau, tá? Sigam eles lá, eles fazem um baita trabalho. E aí colocou, depois dessa fala do Abel Ferreira, muito mal colocada, né? Eles postaram a foto aí, ó, daquele mosaico maravilhoso que a torcida fez pro Abel Ferreira. E eles exaltaram também que teve, eu acho que uns 3 ou 4 caras que ficaram rodando o estádio lá pra carregar essa caravela. Em homenagem ao Abel. Se não me falha a memória, isso aqui foi no final do Campeonato Paulista contra o Santos, né? Um baita caldeirão o Palmeiras fez, uma baita de uma festa, coisa linda que a torcida fez. E aí esse cara vem ontem
e fala que ele nunca ouviu a torcida do Palmeiras gritar campeão. É brincadeira. E aí eu vou ler aqui pra vocês, ó, vou até aumentar a postagem deles, depois nós já vamos ler aqui o que o Marcão disse, né? Por isso que ele tá estampado aí na capa nossa, tá? Esse textinho aqui foi publicado pelo Bruno, lá do Parmeira Mil Grau, né, que fazem aí um excelente trabalho. Ele disse o seguinte, ó: Abel Ferreira em coletiva reclamou que a torcida do Palmeiras nunca teria gritado "é campeão" pro time do Palmeiras como os botafoguenses fizeram hoje após o fim do jogo. Abel, essa imagem não é feita por IA. Se teve alguém que sempre valorizou o seu trabalho e até fez um mosaico em homenagem a você, a sua competentíssima comissão, foi a torcida do Palmeiras. Assertivamente. Assuma a responsabilidade do básico. Esse time precisa jogar melhor. Eu não tenho nada o que colocar e nem tirar dessa frase aqui do Bruno lá do Parmeira Mil Grau, cara. É isso, entendeu? Os caras ano passado aqui me chamavam até de Abelete. Me xingavam aqui nos comentários, alguns palmeirenses, né? Vinham aqui falar que eu era Abelete, que eu defendia o Abel, que eu passava pano pro Abel. E hoje, vocês estão vendo que eu tô fazendo com uma dor no coração imenso, porque eu gosto, eu amo o Abel Ferreira, velho. O Abel Ferreira, pra mim, é o melhor técnico que o Palmeiras já viu em toda a sua história. Só que a gente não pode viver de saudosismo, de passado. A vida segue, a roda gira, sabe? A fila anda. E hoje, o Abel, ele não é o mesmo Abel do passado. É ou não é verdade, torcedor? Se você discorda de mim, põe aí nos comentários. Não é mais aquele Abel que chuta microfone, que era criticado e perseguido pela imprensa e a gente vinha aqui defender ele. Não é mais esse Abel. Aquele Abel que tem vontade de aquela gana mesmo, que você não via só nas palavras dele, você via com as atitudes dele. Aquela gana de vencedora que ele tinha, ele não tem mais, acabou isso. E aí aqui a fala do Marcão, né? Eu vou baixar aqui pra vocês e vou até aumentar pra vocês acompanharem, né? O Marcão comentou nessa postagem aí dos meninos do Mil Grau e ele disse o seguinte, ó, vou deixar bem claro aí, ó, pra vocês verem. Rapaz, será que já tá cavando a saída? Tá sem paciência, estúpido, deveria usar a coletiva para explicar suas dificuldades pra gente. Tem crédito, iríamos tentar entender o seu lado, mas tá arrumando desculpa onde não tem. Tá há tanto tempo no futebol e esqueceu que o ânimo do torcedor é o reflexo do que o time apresenta. Conhecendo a casa, em vez de pacificar, vai arrumar mais problema, escreve aí o Marcão goleiro. E aí eu desafio a dona Leila Pereira, eu vou até voltar aqui pra mim, pra gente ter aquele papo tete a tete aqui. Eu desafio a dona Leila Pereira e o seu Abel Ferreira vir falar que o Marcão não é palmeirense de verdade. Eu desafio. Eu tenho o que mais pra colocar aqui, o Palestrino? Não tenho mais nada. Eles foram aí na postagem, tanto o Bruno pelo Parmeira Mil Grau, quanto o Marcos, eles vieram expor aí o que tá acontecendo no Palmeiras e não dá pra gente passar pano, né? E aqui, pra gente finalizar essa fala do Abel, eu ouso dizer pra vocês, torcedores, e repetir algumas coisas do vídeo anterior e acrescentar mais coisas do que pode estar acontecendo no Palmeiras, tá? Destaquei aqui pra vocês, vou trazer, tô aqui um tópico na minha frente que eu vou, pra não esquecer do que eu tenho que falar. É o seguinte, vocês vão se lembrar que em 2013, falei no vídeo anterior, que o Abel fez um pacto com os jogadores para não irem embora. Rafael Veiga recebendo proposta de fora, proposta para pagar um salário muito melhor. Gustavo Gomes, proposta para jogar no time do Cristiano Ronaldo lá no Emirados Árabes, né? E o Abel foi lá e proibiu, não vai sair ninguém. Eu quero que vocês fiquem porque nós vamos fazer um pacto para ser campeão. Palmeiras termina 2023 sendo campeão e, repito, o Campeonato Brasileiro de 2023 devemos a um jogador apenas, chamado Endrick, tá? Esse menino botou a bola debaixo do braço e ganhou esse campeonato pro Palmeiras. Lembro vocês, 3-0 pro Botafogo na casa dos caras, o Endrick pega e fala assim, ó, vocês não querem jogar, joga em mim aqui que eu resolvo. E aí o Palmeiras faz uma das viradas mais históricas da Sociedade Esportiva Palmeiras dentro da casa do adversário para 4-3, quando estava desacreditado. E aí o Abel faz esse pacto com os jogadores, no outro ano, janeiro, estoura a bomba, e que nós criticamos o Pilhado aqui, primeiramente, quando ele falou isso, e depois se provou verdade com o tempo, de que o Abel tinha um pré-contrato assinado com o Alçade. É brincadeira? Então assim, os jogadores olham para isso e falam assim, eu não posso sair para receber um salário melhor, para eu procurar novos ares e tudo, mas ele pode procurar um lugar nos Emirados Árabes para ele ir, para ele receber um pouco mais. Isso pegou mal, né? Preciso dizer isso para vocês. Outra coisa, todo dia 2, dia 1º de janeiro, o elenco tem que estar próximo para treinar.
mas o seu Abel Ferreira tem as férias estendidas no Palmeiras. Então, enquanto os jogadores voltam dia 2, o Abel volta lá pro dia 10, pro dia 15, né? Ele tem as férias dele estendidas. É um deus no Olimpo dentro do Palmeiras, né? Quando tem data FIFA, o Palmeiras tem que treinar. Ó, Felipe Anderson, você tem que estar aí, treinando aí na data FIFA, mas eu vou pra Europa. Vocês acham que isso pega bem com o elenco do Palmeiras? A última da vez foi a palhaçada da Leila, que eu não sei se foi forçação de barra, deve ter sido, né? De fazer os jogadores ir lá levantar o troféu de vice e pegar a medalha de prata do Campeonato Brasileiro. Como se isso fosse alguma coisa. Como se o futebol desse mérito pro vice. Vice não tem mérito nenhum, tá? Principalmente na casa do arquirrival. Vice não tem mérito nenhum. O futebol privilegia quem é campeão. Ponto. Acabou. E você via, na foto que eu mostrei na sexta-feira, a cara do senhor Rafael Veiga recebendo lá o troféu de vice-campeonato e a dona Leila sorridente, achando que é uma estrela, a estrela mais linda do mundo, né? Ela com toda aquela pompa que ela tem, um ego do tamanho de Júpiter, ela vai lá tirando sarro, né? Pra mim eu senti como torcedor um sarro contra a minha cara e depois ainda veio entrevista coletiva justificar, eu não vou mudar. Tudo bem, dona Leila, a gente não quer mudar o seu jeito de ser. O que a gente critica aqui é que a senhora não entendeu o que era o momento, o que estava se passando. A senhora não entendeu. A senhora foi criticada por todo mundo, simplesmente por todo mundo, e só a senhora acha que a senhora tá certa. Mas tudo bem. Então, pra mim, torcedores, isso aqui que eu falei pra vocês, o elenco do Palmeiras, eu acho que não tá comprando mais a ideia do Abel Ferreira. É por isso que a gente tá vendo esse futebol apático, horrível, um futebol frouxo, sem criatividade nenhuma. E aí eu falo, né, termino minha fala com dó do Vitor Roque, porque ele foi o centroavante contratado a peso de ouro, mas a bola não chega nele. Abel Ferreira achando que é o deus do Olimpo, achando que ele pode falar o que ele quiser, comprando briga com a torcida, depois do que foi apresentado. E agora eu quero saber qual que é a opinião de vocês. Eu, sinceramente, nem tô mais assistindo coletiva do Abel, nem faço questão, porque é uma questão de passar raiva assistir a coletiva dele. Eu tenho pegado os cacos que ele vai deixando pelo caminho, aí pelas entrevistas que são dadas, os portais vêm trazendo e eu trago para vocês. Quero saber a opinião sincera de vocês, torcedores. Postem aqui nos comentários sobre tudo isso. Eu confesso para vocês que eu tô cansado. Ah, e eu tô esquecendo de um detalhe, Palestrino. Ah, mas que saudade! Mas que saudade quando esse time jogava com vontade. Foi o protesto que a torcida fez antes de acabar a partida. Você sabe por quê? Porque quando acaba a partida, manda-se aumentar o volume do Allianz Parque no talo para que não se ouça vaias e o protesto. Parabéns à torcida do Palmeiras pelo canto de protesto que fez aí no finzinho do jogo. Repito para vocês, mas que saudade, hein? Ah, mas que saudade quando esse time do Palmeiras jogava com vontade. E agora nós vamos falar da bomba da vez, que é meio oportunista à primeira vista, né? Mas a gente precisa compartilhar, tá? É o seguinte, dona Leila Pereira descarta demitir aí o treinador português após vice do Campeonato Paulista para o Corinthians. Inclusive a dirigente ajudou financeiramente para que ele resolvesse o seu problema com a FIFA em relação à história lá do pré-contrato com o Al Sadd. Em maio de 2024, vou lembrar vocês, o Al Sadd entrou com uma ação contra o técnico alegando que o português descumpriu um pré-contrato entre as partes. O clube Qatari pediu um pagamento em 5 milhões de euros, que dá aí cerca de 31 milhões de reais, e o Verdão solucionou esse problema milionário. Pelo menos é o que se diz aí, Jorge Nicola. A gente precisa trazer aqui, por mais que a torcida do Palmeiras e eu também tenha um certo receio com o Nicola, e eu acho, repito novamente aqui, que é muito oportunismo vir com uma informação como essa em meio a esse caos que tá no Palmeiras. Mas é o seguinte, torcedor, se isso se provar verdade, é uma bomba do caramba. E a dona Leila merece ser criticada sim, se isso aqui se tornar verdade. Olha só, Jorge Nicola, segundo a apuração dele aí, quando o Palestra corria risco aí de punição por induzir o técnico a não cumprir o pré-contrato assinado, a presidente do Palmeiras usou um dinheiro que o clube teria a receber do Al Sadd pela venda do Giovani para acabar com essa ação na FIFA.
aspas aqui pro Nicola. Ele diz o seguinte: Leila resolve solucionar esse problema. Ao invés de repassar um bônus que teria direito a Abel, ela juntou esse dinheiro a um outro bônus por conta da negociação de Giovani com Al-Sadd e não há mais essa pendência, explicou aí o Jorge Nicola. Então quer dizer, caso tudo isso se prove verdade, né, torcedor? Isso aí foi o Nicola que trouxe. A gente não sabe, né? Eu gostaria que a dona Leila se pronunciasse sobre isso, não sei se ela vai fazer. O Nicola tá dizendo, com todas as letras, de que o problema que o Abel cavou, arrumou com o Al-Sadd, foi saldado com dinheiro do clube do Palmeiras. Dinheiro que o Palmeiras deveria receber. Então, se isso for verdade, o Abel tá onerando o Palmeiras com a palhaçada que ele fez de assinar um pré-contrato com o Al-Sadd. Ele tá errado em assinar esse pré-contrato? Não, pra mim ele não tá errado. O erro dele foi o mau caratismo de ter feito isso e não ter falado absolutamente nada. Depois a bomba veio e estourou, como vocês vão bem lembrar. Quero saber a opinião de vocês. Gostaria que a Leila Pereira viesse a público e explicasse, né? Ou desmentisse, quem sabe, o Nicola, porque se ela não vier a público falar nada, vai ficar a palavra do Nicola aí. E aí o tempo vai dizer se o que ele disse é verdade, tá? O Palmeiras tá um caos. Quero dizer pra vocês que todas as críticas que nós fazemos aqui é pro bem do Palmeiras, tá, gente? Eu tenho todo o respeito ao Abel pela história que ele construiu. Já falei, pra mim é o maior treinador da história do Palmeiras. Só que hoje o Abel não tá bem. O Palmeiras precisa de mudanças. E não é de hoje, né? A gente vem falando direto aqui. E as posturas que a Leila vem tomando nos bastidores realmente é pra deixar o torcedor maluco, né? Ela vem aí separando a torcida, falando de palmeirense de verdade. Palmeirense é palmeirense, dona Leila. Quem não é palmeirense é a senhora. A senhora é vascaína. A senhora tá na presidência do Palmeiras porque a senhora viu uma oportunidade de negócio. Essa é a verdade, tá bom? Pelo menos é o que tá claro pra mim, tá bom? A senhora nunca foi palmeirense. E pela postura que a senhora adota nos últimos tempos, a senhora nunca vai ser palmeirense. A senhora se finge de Palmeiras. E uma coisa pra gente finalizar aqui, o vídeo tá longo, né? Uma coisa que o pessoal do Amit soltou lá, eu esqueci o nome do menino lá, que inclusive é conselheiro do Palmeiras. Ele soltou uma coisa pra gente refletir, é verdade. Vocês perceberam que a Leila quase não usa mais a camisa do Palmeiras? Vocês perceberam isso? Por que será? Será que porque agora a camisa do Palmeiras não estampa mais a marca da Crefisa e da Fã? Fica aí a pergunta que foi colocada pelo pessoal do Amit assertivamente. Pode perceber, torcedor, a Leila não usa mais as camisas do Palmeiras, ou pelo menos faz um bom tempo que eu não vejo ela usar, né? Posta aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Eu volto num próximo vídeo, que o Papai do Céu abençoe a segunda-feira de vocês, e posta nos comentários se vocês preferem esses vídeos mais tete a tete aqui, porque a gente vai tentar intercalar vídeos assim e vídeos com notícias do Palmeiras, como a gente vem fazendo um tempo atrás, que vocês estão acostumados, né? Com o destaque maior na tela, tá bom? Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu abençoe vocês. E avante palestra, né? A gente sempre torce pro Palmeiras seguir adiante vitoriosamente.